Vamos juntar, gente. Tem um vidro aqui. Bom, a gente observa essa construção aqui ao lado, onde atualmente, esse complexo atualmente não funciona mais como fortaleza, né? Hoje é a 5ª divisão de levantamento geográfico do Exército, tá? E originalmente da fortaleza a gente tem esta parte aqui, o portão, toda essa muralha, a parte das guaritas, tá? E esse prédio aqui que eles chamam de edifício capela, tá? Então existe aí um porquê de ser chamado por esse nome, tá? A Fortaleza da Conceição, ela é construída, na verdade, após o Rio de Janeiro ter sido pilhado na 3ª invasão francesa. Isso foi em 1711, né? 3 vezes, né? 1565, lá no período colonial, né, que foi a mais famosa. Depois 1710, com François Duclerc. Aí eles prenderam o Duclerc, depois assassinaram ele, morreu na prisão. Aí veio um segundo corsário se vingar, né? Em 1711, o Gueitron pilhou a cidade do Rio. Depois disso, né, a gente vai ter, obviamente, uma tentativa da coroa portuguesa em fortificar cada vez mais o Rio de Janeiro para evitar essas invasões, né? E aí vai surgir, para esta área, viu-se que havia necessidade, né, de ter uma fortaleza que vigiasse, né, essa parte do Rio de Janeiro, né? Até porque tanto o Duclerc como o do Gueitron, quando eles invadiram o Rio, eles colocaram um acampamento nessa área aqui. Então essa parte onde a gente percorreu do Valongo, né, existe documentação que mostra que aqui ficaram instalados, né, o acampamento dos invasores, principalmente desse último que criou a cidade do Rio, né? Então, obviamente, após o episódio, né, Portugal logo pensou, né, em construir aqui uma edificação, né? Então, o fizeram de uma forma a enganar o inimigo. Então, por que ele se chama edifício capela? Na verdade, aqui ficava a guarda do material bélico, né, e as celas dos prisioneiros na parte de baixo, tá? Então, o edifício capela era justamente para quem viesse do mar pensasse, né, que essa edificação, né, exatamente no topo do morro, era uma igreja e não uma fortaleza. Então, quer dizer, era para enganar o inimigo. Então, se eles pensassem que era uma igreja, na verdade era uma fortaleza. Então, os soldados ficavam lá dentro escondidinhos, né? Episódios históricos é interessante, né? A gente tem o episódio da Inconfidência Mineira e a Fortaleza da Conceição, ela deu garipa a alguns prédios políticos da época da Inconfidência Mineira. Um deles, o mais famoso, foi o Tomás Antônio Gonzaga, autor de Marília de Dirceu. Então, para quem não sabe, ele escreveu parte do poema Marília de Dirceu aqui nas ruínas do edifício Capela, na parte de baixo. Tá? Tanto que hoje, após a revitalização, né, a fortaleza, na verdade, ela abre de segunda a sexta para visitação, sábado e domingo ela não abre. Então, aqui na parte do edifício Capela, a cela onde o Tomás Antônio Gonzaga ficou preso, eles plotaram, né, parte do poema, né, e colocaram lá como, né, para as pessoas saberem, né, e ter esse registro, né? Então é interessante a visitação para quem desejar. Somente durante a semana é possível fazer, tá? Então a gente tem essa parte, a fortaleza então foi inaugurada em 1713. Ainda vou fazer isso, só falta tempo. 11, 12, um ano depois da última invasão, né? Não pode ter upgrade. 12, Tudo bem. construído em 12, foi inaugurado em Ela pegou um dela, é o 1713. 4. Tá? Agora tem um dado curioso, na verdade a fortaleza acabou concorrendo, né, com uma outra edificação que já existia no morro, que foi uma das primeiras, né, que foi a ocupação, enfim, religiosa. E aí que vem, né, a parte do início do Morro da Conceição, né? Isso tem muito a ver com os beneditinos, né? Por quê? A primeira capela de Nossa Senhora da Conceição ficava lá no Morro do São Bento.
Então o morro foi doado por fidalgos portugueses aos beneditinos, e como eles não tinham por devoção Nossa Senhora da Conceição, eles derrubaram essa capela que existia lá. Então os fidalgos ficaram um pouco chateados, né? De maneira que posteriormente foi construída uma outra neste morro aqui que fica em frente, né, na verdade, né, ao morro de São Bento. Então essa primeira capela, ela vai ser acrescida de outras construções, né, históricas, né? Existe então a passagem dos primeiros frades capuchinhos franceses, né? E eles vão dar a primeira contribuição, né, para a construção do que mais tarde vai se originar todo o complexo da Fortaleza da Conceição, né? Enfim, como isso acontece lá no século XVI, né, existe um problema com os franceses. Então esses capuchinhos, frades capuchinhos franceses, eles acabam sendo os franceses, já que Portugal estava em guerra com a França, tá? E aí, essa parte do Morro da Conceição, que fica lá no início, que a gente vai ver agora, ela é doada para a igreja. Então, o bispo passa, então, a morar nessa residência. Então, eu constitui o primeiro passo episcopal do bispo. Tá? Então, a partir daí, né, a gente tem, né, a evolução das construções do Morro Capuchinho. Esse palácio episcopal, ele vai ser então efetivamente a primeira ocupação religiosa do morro. Com o estabelecimento da fortaleza do lado de cá, que faz parte do terreno do palácio episcopal, existem alguns registros justamente da briga que existia entre os religiosos e os soldados, porque eles queriam fazer um exercício de tiro, né? Geralmente eles faziam isso no horário em que os religiosos estavam orando. Então, isso estava um problema não. Então, resultado, né? A igreja, ela permanece ocupando o Palácio Episcopal até o início do século XX, quando já não faz mais sentido permanecer aqui, então ela se muda para um outro lugar, tá? Ela vai, a princípio, para o Centro Cultural da Justiça Federal, que foi um prédio construído para ser Palácio Episcopal, mas acaba não ocupando aquele prédio, e vai, então, sediar o Palácio São Joaquim, que é onde se encontra até os dias de hoje, né? Uma das casas paroquiais. Né? O Palácio São Joaquim fica ali próximo, fica na esquina ali da Rua do Catete, né? Agora tem Rua do Catete. E aí o Exército adquire essa parte do Palácio Episcopal para abrigar a 5ª Divisão de Levantamento.